A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título O Deus Filho. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2026 e agora, nesta lição, nós vamos falar de mais uma pessoa da Trindade de forma detalhada, que é sobre Jesus Cristo. Na Trindade, nós falamos Pai, Filho e o Espírito Santo, então aqui é sobre o Filho. Nós já falamos bastante sobre o que é a Trindade, já falamos sobre o Pai, e agora vamos falar sobre o Filho e destacar aqui que realmente Jesus, ele é homem, ele é Deus. O escritor da revista fez uma abordagem bem interessante, ele fala sobre a transfiguração e eu gostei muito porque a transfiguração é um tema que não é muito abordado nas lições da EBD. E aqui nesta lição, o escritor da revista, ele realmente explica a transfiguração da forma bem coerente e destacando ali que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é o único Salvador. E por isso eu gostei bastante, achei que a abordagem realmente é bem coerente. Então, assim, é uma lição bem completa, uma lição que destaca que a divindade de Jesus Cristo, ao mesmo tempo a humanidade, e vai falar também de salvação, vários temas relacionados à nossa vida prática cristã. Então eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção, tenho certeza que você vai aprender muito. Eu aprendi muito estudando essa lição e nós vamos aqui durante a semana, abordar esse tema. E se você estiver assistindo durante a semana, você pode também fazer perguntas aí nos comentários, deixar alguma observação, curtir o vídeo, compartilhar. Se você estiver assistindo fora da semana da aula, é mais complicado a gente responder os comentários, no entanto, você tem toda a liberdade também de comentar, deixar a sua participação aí. Antes de iniciar a aula, só destacando que nós vamos usar o slide em PowerPoint. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, bem pronto para ser usado, então você pode ministrar uma aula diferente na sua aula da EBD. Quem é assinante do EBD em Foco tem acesso ao slide de adultos, de jovens, vários bônus, então você tem acesso a um conteúdo diferenciado, tem acesso também aos slides anteriores, então você pode baixar um slide antigo sobre algum tema que você quer ministrar na sua igreja. Nós temos disponíveis aí os slides desde 2017, então basta acessar o nosso site ebdemfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Nós estamos trabalhando na automação para o envio do slide no WhatsApp, para a compra do slide diretamente no WhatsApp, automatizada. Então, assim, você manda uma mensagem no WhatsApp, já vai aparecer as opções lá. Então, você já escolhe uma opção, se a automação do envio do slide para assinante estiver funcionando, já vai aparecer lá essa opção. Você pode fazer o teste, Você também pode comprar o slide individual, em vez de fazer assinatura, você pode comprar somente um slide. Então, vai ter todas essas opções na nossa automação do WhatsApp. Então, vale muito a pena você enviar uma mensagem para fazer um teste aí. E também nós temos atendentes, tá? Não é somente automatizado, temos atendentes que atendem pela manhã, pela tarde, às vezes até à noite. Então, fique à vontade para mandar mensagem sempre que precisar. Nós temos o aplicativo também que você pode baixar no seu celular e ter acesso aí ao conteúdo do EBD em Foco. Vamos para o textuário que diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5. Esta passagem parece que está fora do local, Porque quando Deus fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a gente só lembra lá do batismo de Jesus, A voz que sai do céu ali, confirmando que Jesus é o Filho de Deus. Então, assim, quando a gente lê isso aqui em Mateus 17, soa um pouco estranho. No entanto, isso aqui está dentro do contexto da transfiguração. Por isso que essa passagem é muito importante para falar da divindade de Jesus. Verdade prática, Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Então aqui a gente tem um resumo desta lição, Nós vamos destacar aqui que realmente Jesus é a revelação completa, plena do Pai e somente Ele é o nosso mediador. A leitura bíblica em classe se encontra aqui em duas passagens, basicamente a passagem de Lucas 1, aí de 31 a 35, e Mateus 17, de 1 a 8. A passagem de Lucas é o contexto ali em que o anjo conversa com Maria e diz que ela está grávida, anuncia para ela que ela vai dar luz a um filho e esse é o Salvador. E a passagem de Mateus 17 é da transfiguração. Então nós vamos avançar aqui, durante a aula a gente volta nessas passagens. Vamos para a introdução que diz assim: Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você começou a estudar a partir da lição número 5, é bom você voltar para a lição número 1, número 2, porque essas lições a gente explicou em detalhes como que funciona a doutrina da Trindade. Então, a gente já destacou isso aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus que existe em três pessoas. O episódio da transfiguração é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho.
Então, esse episódio, como eu comentei no início, ele é pouco comentado nas lições da EBD. Eu não me lembro de alguma lição da EBD que falou da transfiguração. E a gente precisa falar dessa passagem, porque realmente ali a gente vê a revelação da glória do Deus Filho, a gente vê a confirmação de que ele é o Salvador e que o Antigo Testamento já passou. Agora nós temos uma nova aliança. Está ali Moisés e Elias, que representa, né, a antiga aliança, né, tanto um que representa a lei como o outro que representa os profetas. Então aquilo ali está ultrapassado. Agora nós vamos ouvir o Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. Então, nesse episódio da transfiguração, Jesus ele é exaltado, né, como sendo o único mediador, e nós temos ali testemunhas oculares, que são 3 discípulos de Jesus, que eram discípulos mais próximos. Muito provavelmente, eles estavam sempre ali acompanhando Jesus em algumas situações em que outras pessoas não estavam. Se não me falha a memória, na ressurreição da filha de Jairo, né, estavam eles. Tem uma outra ocasião que estavam somente esses 3. Então, assim, parece que eles eram os mais íntimos de Jesus e eles estavam ali presenciando. E essa passagem, ela não é mitológica, ela não é uma passagem alegórica, nada disso. Ela é uma passagem literal, aconteceu de fato. Ali apareceu Moisés e Elias, estavam diante de Jesus. Vale destacar que Elias ele subiu aos céus vivo, mas Moisés morreu. Então, Moisés aparece ali. Então, isso aqui já é uma prova de que realmente, após a morte, a gente não vai para o sono da alma, nada disso. Está ali Moisés, né, que já tinha morrido, muito provavelmente a sua parte espiritual, né, a alma, o espírito de Moisés estava ali conversando com Jesus. E aqui essas 3 testemunhas, né, vão realmente fortalecer essa narrativa, né? O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas registra essa narrativa nessa passagem de que realmente Jesus transfigurou. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Então, o objetivo aqui dessa lição é esse. A gente vai falar da divindade de Jesus, principalmente ali na questão da concepção de Jesus, que o Verbo se fez carne. Vamos falar dessa missão redentora de Jesus. Então, vai falar bastante, né, sobre o que realmente Jesus veio fazer. Então, é muito importante a gente estudar essa lição com calma. E o meu objetivo aqui é explicar cada tópico e subtópico nos mínimos detalhes. Tópico 1. A divindade do Filho. 1.1. A concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem. Lucas capítulo 1, versículo 35, parte A. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então aqui está bem clara a revelação do anjo Gabriel que Maria ela estaria grávida, no caso ela concebeu ali o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Então foi um ato miraculoso. Jesus é concebido de forma miraculosa, não é de forma natural. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. Então foi algo realmente sobrenatural, né? Jesus está ali dentro do útero de Maria e nascer como uma criança, como um ser humano. A gente não tem uma explicação detalhada como que isso aconteceu e nem sequer faz sentido a gente querer explicar isso. O texto bíblico ele é enfático em dizer que vai ser concebido por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. A expressão sombra refere-se à presença divina. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, ou seja, ao poder de Deus. Então, assim, aqui tem a presença sobrenatural do Espírito Santo, a presença sobrenatural de Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo agindo ali na concepção de Jesus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. Então, assim, a gente observa que não foi algo natural, não foi algo humano, mas foi algo sobrenatural através da presença poderosa de Deus. Algo sobre-humano estava acontecendo ali. Tá? O menino seria concebido pelo Espírito Santo e esse sim, de fato, seria o Filho de Deus. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Isso é destacado justamente por causa dessa passagem aqui. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então aqui tem o Pai, tem o Espírito e o Filho está sendo concebido no ventre de Maria. Pai, Filho e Espírito Santo agindo em prol da nossa salvação. Tópico 1.2. A deidade absoluta do Filho.
O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância do Pai. Jesus falou em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, somos da mesma essência, da mesma substância. Então Jesus ele sempre existiu, ele não passou a existir em algum momento da história, ele não passou a existir quando ele nasceu de Maria, não. Ele sempre existiu, ele encarnou-se, ele se fez carne e habitou entre nós. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então Jesus sempre foi e ele sempre será. Ele não passou a existir, ele sempre existiu. Então assim, não faz sentido dizer que Jesus só passou a existir quando Maria ali concebeu ele, quando ele nasceu de Maria. Ou como alguns gostam de dizer, né, que Jesus era um homem natural, e lá no batismo, lá com João Batista, o Cristo desceu sobre ele. Isso também não faz o menor sentido. Jesus sempre foi Deus, ele encarnou-se, nasceu de Maria como uma criança comum, como um ser humano comum, e sempre foi Deus mesmo sendo humano. A gente vai destacar isso aqui, que ele é 100% Deus e 100% homem. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo aqui ele é fundamental, porque ele destaca realmente Jesus como sendo o princípio de tudo. Ele sempre existiu, ele sempre foi e sempre será. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então aqui a gente observa que o amor de Deus para conosco, que a gente já falou nas lições anteriores, foi justamente revelado através de Jesus Cristo. Então o plano de salvação ele acontece porque Deus nos ama, ele nos criou, ele nos ama, ele quer que nós sejamos salvos. E essa salvação acontece por meio desse plano de salvação. Só uma observação aqui sobre o fato de Jesus ser a segunda pessoa da Trindade. Isso aqui é uma afirmação teológica, é algo dos estudos teológicos. A Bíblia, em momento algum, apresenta Jesus como a segunda pessoa da Trindade, até mesmo porque a palavra Trindade não existe na Bíblia. A gente deduz a Trindade a partir das várias passagens bíblicas que a gente já debateu aqui nas aulas anteriores. Então, a questão de falar primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade é só uma maneira didática de se referir ao Pai, Filho e Espírito Santo. Esta ordem ela não é importante nem é preservada dentro da Bíblia. Teve uma lição aí que eu li vários versículos mostrando que, às vezes, fala primeiro do Filho, depois do Pai, depois do Espírito. Às vezes, fala primeiro do Espírito, depois do Filho, depois do Pai. Então, essa ordem de primeira, segunda e terceira pessoa, ela não é uma ordem bíblica, ela é uma ordem didática para nós nos referirmos à Trindade. E também não tem relação nenhuma com superioridade ou inferioridade de alguma dessas pessoas. Vamos lá, Jesus ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, assim, o Verbo se fez carne significa que Jesus encarnou e se tornou um ser humano, mas ele não deixou de ser Deus, então ele continua sendo Deus e homem ao mesmo tempo. É claro que a divindade de Jesus ela é limitada por causa da humanidade. Existe uma certa limitação, no entanto, não existe uma diminuição desta divindade. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Outra coisa a destacar é que Jesus ele sempre dependeu do Espírito Santo, deixando exemplo para nós. Então, mesmo ele sendo Deus, ele foi dependente do Espírito Santo para todas as suas obras. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Concílio de Calcedônia, 451 d.C. Mas a gente precisa destacar que o que foi definido no Concílio de Calcedônia e também foi confirmado em outras reuniões e outros concílios e tudo mais, é que Jesus ele não foi menos homem e nem menos Deus em momento algum. Ele sempre foi homem e Deus. Quando ele encarnou, é claro, a partir da encarnação, ele é 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas estão ali na sua plenitude. Então, da mesma forma que Jesus ele sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, ele também era o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Então, somente ele pode nos levar até Deus. Somente ele pode nos levar até o Pai. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, somente através da segunda pessoa da Trindade, de Jesus Cristo, é que nós temos acesso à salvação.
Nós temos acesso ao Pai, Filho e Espírito Santo somente por meio do Filho. O Filho revela ao Pai. Então é nesse sentido que Jesus é o mediador. Ele revela a divindade completa, plena. É através dele, é através da pessoa dele. Então nós temos que crer que Jesus ele é o nosso único e suficiente Salvador, o único mediador, e somente por meio dele que nós chegamos a Deus e temos conhecimento da salvação. Tópico 1.3, os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles, citamos. Então, assim, a gente vai destacar aqui os atributos da divindade de Jesus, mostrando que ele é Deus. Infelizmente, não deu para colocar todos os versículos aqui por questão de espaço, mas você que é professor DBD, você pode depois ler os versículos com calma. Na sua aula DBD também você pode ler os versículos e pedir para os seus alunos ler aí. Eternidade. Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai. Então, assim, Jesus sempre foi, ele sempre vai ser. Ele fala em Apocalipse, sou o Alfa e o Ômega. Então, assim, ele sempre existiu, ele é eterno. Isso aí é um atributo também igual ao do Pai. Imutabilidade. Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. Hebreus capítulo 1, versículo 12. E como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Então Jesus jamais muda. Então, assim como o Pai, ele também é imutável, ele sempre foi, sempre vai ser. Onipresença. Jesus declarou sua presença universal. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Jesus, ele está presente, ele está no nosso meio, ele está em qualquer lugar. Ele emana a sua existência, o seu ser, a sua presença em todo o universo. Não tem como fugir da presença dele. Onisciência. Jesus conhece todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos. Então, assim, tem várias passagens bíblicas que destacam ali que Jesus sabe o que está no coração das pessoas. Naquela passagem que o paralítico é descido ali do telhado, né? E aí quando eles chegam lá, um paralítico e tal, Jesus fala assim, perdoados estão os seus pecados. E os fariseus, os escribas ali, eles começam a murmurar no coração deles. Eles não falam nenhuma palavra, somente no coração, somente no pensamento. E aí Jesus fala com eles, né? Por que vocês estão, né, no coração de vocês aí desacreditando nisso? Eu estou parafraseando aqui, a passagem é um pouco diferente, né? Mas é justamente isso, né? Jesus sabia o que estava no coração deles, ele tinha esse conhecimento, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Onipotência, nada é impossível para ele. Então, assim, Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele fala assim, todo poder é me dado nos céus e na terra. Então, assim, todo poder significa que ele tem todo o poder. Não é ele tem uma parte do poder, nada disso, ele tem todo o poder. Satanás não tem poder nenhum, todo o poder pertence a ele. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra, de forma incontestável, a sua plena divindade. Então, assim, a ideia da doutrina da Trindade surge justamente a partir daí. Tá? Porque, assim, se tem Deus Pai, que tem todo o poder, que é onisciente, onipresente, tem o Deus Filho, que é onisciente, onipotente, tem todo o poder. Então, assim, é necessário nós explicarmos isso através da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus em essência, em poder, em tudo. Então, assim, não tem diferença, distinção entre eles. Então, a gente precisa realmente reforçar essa doutrina, porque não são 3 deuses, é um Deus que existe em 3 pessoas e eles têm todas as características da divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa parte aqui da lição reforça algo que eu tenho falado nas lições anteriores. Não tem como crer em Deus sem crer em Jesus. As pessoas que acreditam em um Deus, mas não acreditam em Jesus, que Jesus é Deus, elas estão acreditando em um Deus totalmente diferente do nosso. O Deus que nós cremos, o Deus dos cristãos, é um Deus que passa pela pessoa de Cristo. Nós temos que crer em Jesus como Salvador, crer que Ele é Deus e que Ele dá acesso à divindade por completo e pleno. Ele revela o Pai, somente através de Jesus Cristo. Se você nega Cristo, você crê em outro Deus totalmente diferente. Eu até comentei aqui sobre a questão dos muçulmanos. O islamismo acredita em Alá. Alá é um outro Deus, não é o mesmo Deus cristão. Porque se chega a Alá através dos escritos de Maomé e tudo mais, não através de Jesus Cristo. Então, o conhecimento que
que os muçulmanos têm de Alá vem através de outra coisa, não através de Cristo. Então não é o mesmo Deus. O Deus que nós cremos é o Deus que vem, que se revela somente através de Jesus Cristo. Então nós realmente precisamos reforçar, né? Nós cremos no Deus Todo-Poderoso que se revela em 3 pessoas, é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho é esse mediador, foi o que encarnou, é ele que apresenta, que mostra o Pai. Naquela conversa que Jesus teve ali com os discípulos, em João capítulo 14, um deles fala, mostra-nos o Pai. Jesus fala assim, estou convosco há tanto tempo, vocês não me conhecem? Então assim, ele revela o Pai. Tópico 2, a centralidade do Deus Filho. 2.1, a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então aqui em Mateus capítulo 17, versículo 2, a gente tem, né, um detalhe sobre a questão da transfiguração. Essa transfiguração é algo muito importante que muitas vezes não é abordado nas pregações e nos ensinos da EBD, e a gente tem essa oportunidade agora de falar sobre essa passagem. Aqui a gente tem 3 discípulos de Jesus, que são muito próximos de Jesus, são íntimos de Jesus. Teve algumas ocasiões que só estavam eles, né, como eu citei no começo da aula, a ressurreição da filha de Jairo, estava somente esses 3 aqui. Teve outra ocasião também que não estou lembrado agora, que também só estavam os 3. Então é muito importante essa questão da intimidade com Jesus. Você vai ver coisas tremendas se você for íntimo de Jesus, né? A gente já tem até uma aplicação aqui, né? Seja íntimo de Jesus e você vai, né, observar coisas extraordinárias. E esses 3 discípulos aqui, eles viram a questão da transfiguração. Jesus se revelou ali como que ele realmente é. O seu rosto resplandeceu como o sol. Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando como que é o rosto de Jesus. Não faz sentido, porque o rosto de Jesus de verdade não é esse rosto humano. O rosto de Jesus na glória vai ser algo extraordinário, algo que é sobre-humano. A nossa mente não tem a capacidade de descrever isso. Observe que eles não conseguiram descrever esse rosto. Falou que resplandeceu como o sol e as vestes se tornaram brancas como a luz. Não é que tinha uma luz batendo na veste. A própria veste era tão branca, era tão alva que era como a luz. No Evangelho de Marcos, que foi escrito através de Pedro, né, para quem não sabe, acredita-se que Marcos era secretário de Pedro e Marcos escreveu as memórias de Pedro. E quando ele registra esse acontecimento lá no seu evangelho, lá em Marcos capítulo 9, versículo 3, eu vou ler aqui na NVI, ele diz assim, ó, as suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Então, assim, ele destaca essa questão da roupa ser tão branca, né? Porque Pedro estava presente. Pedro falou isso, olha, nenhum lavandeiro, ninguém na face da terra conseguiria lavar uma roupa para ficar tão alva daquela forma, daquela maneira. Então, só para mostrar como que esse evento foi um evento glorioso. O verbo transfigurar é tradução do grego metamorfo, do qual se originou o vocábulo metamorfose, transformação, mudança. Então, assim, esse verbo foi usado justamente para mostrar que ali realmente aconteceu algo diferente. Houve uma transformação, houve uma mudança. Jesus ficou totalmente diferente. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina, com aparência resplandecente. Então, aqui eu acredito que deixa bem claro que Jesus, mesmo sendo homem, ele ainda era Deus. Mesmo sendo homem, ele ainda era 100% divino. Então, assim, a divindade de Jesus não foi diminuída, não foi minimizada. Então, a transfiguração revela isso. Ali está o Deus Todo-Poderoso. Um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Então aqui Apocalipse destaca a questão da divindade de Jesus, do poder da glória por toda a eternidade, né? Então aqui a gente vê que realmente, né, mesmo antes de Jesus ressuscitar, ele já era um ser todo-poderoso, ele já era glorioso, entende? Então assim, ali está o Deus Todo-Poderoso, encarnado como ser humano, vivendo como ser humano, mas mostrando que ele também é Deus. Isso aqui era algo da intimidade de Jesus com os discípulos, tanto que quando eles descem desse monte,
E Jesus fala para eles não contar isso para ninguém. Isso só é revelado após Jesus subir aos céus, que os discípulos vão revelar isso aqui, vão registrar, vão passar esse ensinamento para a igreja. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina, duas naturezas em uma só pessoa. João 1,14, que a gente já leu, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, assim, Jesus é um ser humano, mas também é Deus, né? O Deus encarnado que sempre existiu, glorioso, poderoso e, enfim, estava ali diante das pessoas, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo. Jesus andava na rua com as pessoas, conversava, sentava na mesa, comia, bebia, enfim, Jesus vivia uma vida normal, mas estava diante deles quem? O Deus Todo-Poderoso, o Criador. Jesus estava ali, ele sabia que ele era o Criador, ele sabia que ele era o Deus Todo-Poderoso. Isso não era algo que Jesus assim não tinha certeza, não, ele sabia disso, entende? Quando ele foi para a cruz o Deus Todo-Poderoso, e ali ele estava redimindo a humanidade. Aqui a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória do Deus Filho encarnado. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 9, é uma passagem que a gente já leu várias vezes nas lições da EBD. Eu gosto muito dessa passagem, alguns dizem que ela era um hino cantado na igreja, mas que ela revela realmente ali como que foi essa questão da encarnação. Vamos ler aqui, Filipenses 2, de 6 a 9. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então essa passagem deixa bem claro que Jesus, mesmo sendo na forma de Deus, ou seja, mesmo sendo na mesma essência, do mesmo poder, sendo igual a Deus, não fez isso algo que ele pudesse levar vantagem, que ele pudesse, né, se exaltar, nada disso. Mas ele tomou que é a forma de servo, ele veio para servir, dando o exemplo. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Ele veio servir, né, e ensinou a gente a servir, foi obediente até a morte, né, morte de cruz, e por isso ele foi exaltado sobre tudo. Né? Então assim, nós temos aqui o Deus Todo-Poderoso executando esse plano de salvação para nós sermos salvos. Tópico 2.2, o testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, Mateus capítulo 17, versículo 3, destaca aqui a presença de dois grandes personagens ali do Antigo Testamento, que é Moisés e Elias. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, mas um ato divino carregado de significado escatológico. Então aqui Jesus não está fazendo um contato com os mortos como se estivesse ali consultando os mortos para alguma coisa, como alguns gostam de fazer. Isso é proibido dentro da Bíblia, né? A gente sabe disso. Quem lê o Antigo Testamento, isso é mais explícito, né? Assim, não havia espaço para essa questão de contato com os mortos, mas o que Jesus faz ali é justamente tratar de questões relacionadas à sua morte, relacionadas da salvação, não tem nada a ver com contato com os mortos. Ali está o autor da vida, né? Está o Deus Todo-Poderoso, autor da vida, que tem poder sobre tudo. Então está diante dele Moisés e Elias, como nós sabemos. Elias subiu aos céus vivo, então Elias, ele com certeza teve um corpo transformado, um corpo glorioso, e Moisés, de acordo com a Bíblia, morreu. Moisés morreu, então com certeza está ali o espírito e a alma de Moisés diante de Jesus. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Então está ali aquele o qual a lei se referia. Tá? A lei apontava para Cristo. A lei indicava o Cristo, indicava o Salvador. Então, assim, Moisés é representante dessa antiga lei, dessa antiga aliança. Né? A lei foi entregue para Moisés. Ele recebeu essa lei e a lei serviu para organizar o povo, organizar a nação de Israel, para conduzir essa nação para ser uma nação modelo, para que dali nascesse o Messias. Então, o propósito da lei é que o Messias fosse revelado para a humanidade através da nação de Israel. Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. Então, assim, Elias, ele representa os profetas porque o papel do profeta naquela época era pregar a lei, era aplicar a lei na vida do povo, do cotidiano do povo. Então, um profeta no Antigo Testamento, ele é equivalente a um pregador dos dias de hoje. Isso pode parecer estranho porque sempre que a gente fala de profeta, a ideia é que vem alguém que revela algo de Deus específico, algo do futuro, né, falando do futuro. E, na verdade, assim, o profeta ele falava em nome de Deus, mas poucas profecias falam do futuro.
realmente, se você for comparar, né, as profecias que falam do futuro e as profecias que falavam do presente, a grande maioria das profecias falava do presente. Olha, vocês se arrependam dos seus pecados, mude de vida, faça isso, faça aquilo. Ou seja, era para a aplicação da vida do povo naquela época. Algumas falavam do futuro, um futuro que já se cumpriu, e outras um futuro que ainda não se cumpriu até os dias de hoje. Então sempre tem isso em mente. O profeta no Antigo Testamento, ele era o pregador, era aquele que aplicava a lei no cotidiano das pessoas. Isso aqui não estou tirando da minha cabeça, é a abordagem que é feita nos estudos teológicos, principalmente quando a gente estuda sobre interpretação da Bíblia. Tá? Qualquer livro de interpretação, de hermenêutica que você lê, vai falar sobre isso, né? Dessa questão da aplicação da lei no Antigo Testamento, como que isso acontecia por meio dos profetas. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Então, assim, as profecias que falavam do Messias eram profecias que traziam esperança para o povo de Israel. Isaías capítulo 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então a gente tem aqui em Isaías uma profecia messiânica, uma profecia que ia acontecer no futuro, de algo que realmente ia acontecer, e essa esperança messiânica mantinha o povo vivo, o povo alegre, o povo confiante em Deus, confiante que um dia eles iam ser redimidos através desse Messias. Esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. Porque assim, Moisés e Elias representavam ali a antiga aliança, né? A lei e os profetas. Essa antiga aliança passou. Já passou por quê? Porque ela se cumpre em Cristo. Lucas 24, 27, que quando Jesus está lá no caminho de Emaús com os discípulos, tá? Diz assim, ó, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, assim, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. O próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus explicou isso para os discípulos. Quando Mateus foi escrever o seu evangelho, Mateus fez questão de destacar que tudo que aconteceu na vida de Jesus aconteceu para cumprir o que foi dito pelos profetas. Então, tudo que foi dito, tudo que foi escrito, tudo que aconteceu, os acontecimentos do Antigo Testamento, todos apontavam para Cristo. A Arca da Aliança apontava para Cristo, o tabernáculo apontava para Cristo, o templo, que era uma versão maior do tabernáculo, apontava para Cristo, o sistema de sacrifício apontava para Cristo. Enfim, a saída do povo do Egito ali para a Terra Prometida também aponta, né, para Cristo, de certa forma ali a nossa saída do mundo para uma vida nova em Cristo Jesus. Né? O Cordeiro Pascal apontava para Cristo. Enfim, né, a gente vê aí que toda a antiga aliança, todo o sistema mosaico, tudo aquilo, todas as profecias apontavam para Cristo e se cumpre nele. Pronto. Então, se tudo já cumpriu em Cristo, não faz mais sentido a gente viver na antiga aliança. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, assim, Deus no passado falou através dos profetas, através dos pais, de várias formas diferentes. Tinha várias revelações lá no Antigo Testamento. Agora, ele falou para nós através do Filho. Pronto, só precisamos de Jesus. Jesus, ele é a revelação plena e completa da Antiga Aliança. A gente lê o Antigo Testamento, a gente estuda o Antigo Testamento à luz de Cristo. Interpreta o Antigo Testamento à luz de Cristo, porque ele é a revelação plena, completa. Então, assim, Jesus é a revelação última. Eu só preciso olhar para Cristo. Eu tenho que olhar agora tudo à luz de Jesus Cristo, pelas lentes de Cristo. Tópico 2.3, a aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Mateus 17, 5, parte A. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. Então, assim, houve uma manifestação muito poderosa da presença de Deus. A nuvem cobriu todos eles, não somente Jesus e Moisés e Elias, não. Os discípulos que estavam ali também, eles foram envoltos por essa nuvem. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por isso que eu falei lá no começo, né? Parece que essa passagem de Mateus 17, 5 está deslocada, né? Por quê? Porque ela
né, foi dita lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, no batismo de Jesus. Então é a mesma coisa, é uma confirmação da divindade de Jesus. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. Então ali está o Salvador, né, que também é da mesma essência que o Pai. É Filho de Deus porque é da mesma essência, é igual ao Pai. A expressão "em quem me comprazo" revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Então aqui é uma profecia messiânica, uma profecia de Isaías, que também aponta para Cristo. Eis aqui o meu servo, é uma referência a Jesus, em quem eu sustenho, eu me deleito, ou seja, eu tenho prazer nele, né? Então assim, a minha alma se compraz nele, eu pus o meu espírito, e ele trará justiça aos gentios. Observe que a justiça aqui não é para os judeus, é para os gentios. É justamente por quê? Porque Jesus trouxe o evangelho para toda a humanidade. Não foi somente para o povo judeu, mas o evangelho é para todos. Então isso aqui era uma profecia que os antigos rabinos não conseguiam interpretar, mas quando Jesus veio, ela fez todo o sentido. A voz do Pai é uma confirmação da centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com Ele. Então essa voz de Deus ali do céu confirma realmente, né, que Jesus ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho gerado pelo Pai. Essa questão do gerado, que a gente já falou nas aulas anteriores, não tem nada a ver com criação, mas é porque ele realmente é da mesma essência que o Pai, consubstancial com o Pai, ou seja, da mesma substância que o Pai, o Deus Todo-Poderoso. João capítulo 14, versículo 9 e 10 diz assim, ó: E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus está agindo em conformidade com o Pai. Ele revela o Pai. Então assim, só é possível crer em Deus se você crê em Jesus. Tem que passar por Cristo, senão não faz sentido. O Deus que nós cremos é um Deus revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Tópico 3, a missão redentora do Deus Filho. 3.1, o Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. Então assim, o Pai deixa bem claro, Jesus ele se revelou e nós temos que escutar ele. Nós temos que ouvir ele. Nós não temos mais que escutar Moisés, não temos mais que escutar Elias. Ou seja, o Antigo Testamento já está ultrapassado. Nós temos uma nova aliança, uma nova revelação. Eu defendo isso. Jesus Cristo, ele trouxe uma ruptura completa com a Antiga Aliança. Não faz sentido querer guardar sábado, guardar dias de festas, nada disso. Houve uma ruptura. A Antiga Aliança foi para a nação de Israel. Não é que a lei de Deus mudou. A lei de Deus não mudou. A lei de Deus ela é a mesma, ela é suprema, ela é infinita, ela é eterna. Mas essa lei ela se revelou para nós de forma diferente, de acordo com o contexto. Para Adão e Eva ela se revelou de uma maneira, para Noé ela se revelou de outra maneira, para Abraão se revelou de outra maneira. A lei é universal, mas a revelação dessa lei ela foi progressiva. Observe que a lei para Moisés ela foi muito mais completa do que a lei para Abraão. Lá em Abraão não tinha algo dizendo que mentir era pecado, mas Abraão mentiu e pecou. Isaac mentiu e pecou. Então os patriarcas estavam debaixo da lei de Deus, que é essa lei universal, que é igual em todas as épocas. Então a lei de Deus ela se revelou de forma diferente em cada época. E na época de Moisés ela teve que ser uma lei um pouco mais complexa, vamos dizer assim, porque estava toda uma nação ali. Moisés estava no deserto com mais de 600 mil pessoas que ia para a Terra Prometida. Na verdade, tinha mais de 1 milhão de pessoas no deserto. E eles iam para a Terra Prometida formar uma nação. Então, a lei tinha que ser nos mínimos detalhes. Então, a lei de Deus universal se revela de uma forma específica na época de Moisés para conduzir a nação até o nascimento do Messias. Quando chega na época do Messias, Jesus revela essa mesma lei de Deus através do Evangelho. Então, agora nós temos o Evangelho, que é a lei de Deus revelada para nós.
Nós vivemos na dispensação da graça, na dispensação da igreja, que nós temos a lei de Deus através do Evangelho. O Antigo Testamento passou. Nós vamos escutar quem? Jesus Cristo. Foi o que Deus falou aqui em Mateus capítulo 17, versículo 5. A declaração reflete a profecia de Moisés. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Então, Moisés já tinha falado isso, né? Que vai ter um profeta, vai ter alguém aí que vai falar realmente, né, aquilo que deve ser ouvido, né? E esse é Jesus Cristo. Então a Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. João capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então eles reconheceram que ele vem, aquele profeta, ou seja, o profeta prometido, que não é somente um profeta, mas é o Messias, o Salvador. A instrução, escutai-o, coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Eu não vou entrar aqui em detalhes desse versículo, dessa questão da força. Eu posso até deixar um comentário aí para você dar uma lida depois sobre isso, que aqui não é o foco, tá? O foco aqui é que a lei e os profetas duraram até João Batista, né? A partir de João Batista, ele revela quem? Jesus Cristo. João Batista apresenta Jesus Cristo. A partir dali, agora, nós não temos mais lei e profeta para nos guiar. Nós temos Jesus Cristo. Ou seja, vamos seguir somente Jesus. Eu tenho um vídeo somente sobre isso, falando das dispensações e tal. Eu vou deixar esse vídeo na descrição do vídeo para você entender melhor, né, essa relação do Antigo Testamento com a graça de Deus, né? Então não é Moisés, a lei, nem Elias, os profetas, que devem ser ouvidos, mas o Cristo. Então eu tenho que ouvir a Cristo, eu tenho que seguir a Cristo. É isso. A nossa referência é Jesus Cristo. A revelação de Deus plena, completa, acontece em Cristo Jesus. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então observe que está bem claro em Hebreus. A lei é sombra dos bens futuros. A imagem exata das coisas é a realidade que é Cristo. Jesus é a imagem exata. O Antigo Testamento é sombra, simplesmente sombra. Uma vez que nós estamos vendo a realidade, não faz sentido ficar olhando para a sombra. Eu estou olhando para a sombra de um morango. De repente eu olho e vejo o morango. Ali a luz, ali o morango. Não faz sentido eu olhar para a sombra do morango e tirar alguma conclusão a partir dessa sombra. Não. Eu vou olhar para o morango ali, sim, eu vou tirar uma conclusão do tamanho do morango, da cor do morango, e posso também comer esse morango e saborear ele. A sombra eu não posso fazer isso. Então, se eu tenho uma realidade, eu vou olhar essa realidade. E essa realidade para nós aqui é Cristo. Então, não faz sentido olhar mais para a sombra. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então só tem salvação por meio de Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Ponto final. É a Bíblia que diz e a gente precisa acreditar no que está escrito. Tópico 3.2. A exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara: erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 8. Ou seja, cadê Moisés e Elias? Passou. Agora a gente olha e só vê Jesus. Só olha para Jesus. Isso aqui foi algo que rompeu por completo essa visão que os discípulos ainda tinham da antiga aliança, do Antigo Testamento. Eu acredito que esses três aqui passaram a ter uma compreensão muito mais plena e completa da missão de Jesus. Eles tiveram essa compreensão de que realmente passou, a antiga aliança passou. Agora nós temos a revelação completa, Jesus Cristo. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. Então, somente Ele executou o plano de salvação, somente por meio dele que somos salvos, somente Ele que revela o Pai, somente Ele que revela a lei de Deus e somente por meio dele que nós entramos no reino de Deus. A presença de Moisés e Elias cessou, restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Mateus 5,17 diz justamente isso. Jesus fala assim: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Cumprir em que sentido? De que toda a lei aponta para ele. Então, assim, toda a lei aponta para Cristo, então ele cumpriu toda a lei. Toda a Escritura aponta para ele. Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado, o resplendor da glória
divina. Então nós temos que olhar para Jesus Cristo e ver ali o Deus Todo-Poderoso. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então essa passagem de Atos 4:12 deixa bem claro que a salvação acontece somente por meio de Jesus Cristo. Tá? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Na aula anterior, acho que foi umas 2 aulas aí, eu falei sobre a questão da salvação de quem nunca ouviu o Evangelho. Tá? E a visão que eu adoto atualmente é a visão de que quem não ouviu vai ser condenado. Tem gente que não gosta disso, né? Não, como assim a pessoa não teve a oportunidade de ouvir? Mas a gente tem que entender o seguinte, que de acordo com a Bíblia, a condenação, ela vem não por não ouvir o Evangelho. A condenação, ela vem por causa dos nossos pecados. A gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Por que que eu nasci condenado? Porque eu nasci com a natureza pecaminosa e eu cometi vários pecados durante a minha vida. Então eu devo ser condenado. O que eu mereço é ser condenado. O merecimento é a condenação de todo ser humano. Se Deus quisesse, ele poderia condenar todos os seres humanos, todas as pessoas. Estava tudo ok, não teria nenhum problema. Deus não seria menos Deus por causa disso. Por quê? Porque somos pecadores e tudo que pecadores merecem é a condenação. Então a gente precisa partir desse ponto. Onde eu encontro isso na Bíblia? A Bíblia toda. O resumo disso está em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao versículo 18. Paulo faz um compilado das Escrituras ali, principalmente o Antigo Testamento. Ele pega, né, tudo que está no Antigo Testamento, mostrando que nós somos condenados. Isso aí está claro nas Escrituras. Uma vez que todo ser humano é condenado, a salvação vem através da graça de Deus, ou seja, favor imerecido. Falamos sobre isso nas aulas anteriores. O amor de Deus se revela em que Deus, ele envia Jesus Cristo para morrer por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Então o acesso à salvação acontece somente por meio de Cristo. Então eu preciso ouvir o Evangelho, crer no Evangelho para ser salvo. Quem não ouviu o Evangelho não tem oportunidade de salvação. Quem não ouviu não vai ser salvo. Essa é a visão que eu tenho. Mas Deus não vai ser cruel a ponto de condenar as pessoas que nunca tiveram oportunidade. Aí eu não sei. A revelação bíblica é essa, de que a salvação acontece por meio de Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, que a gente acabou de ler. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, a não ser que Deus encontre uma maneira de revelar Jesus para as pessoas lá de alguma outra forma. Uma tribo isolada e tal. Deus resolveu revelar lá, né, de alguma forma lá Jesus para as pessoas. Beleza, isso aí é com ele. Tá? Se ele fez isso, isso aí é com ele. Mas salvação sem Cristo, na Bíblia, não temos apoio. Tá? Na Bíblia, nós não temos apoio. A não ser que você acredite no universalismo. O universalismo afirma que, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Jesus morreu, enfim, morreu por todos vão ser salvos, independente se crê ou não. Não interessa se a pessoa crê, se a pessoa ouviu, é ateu, é assassino, não interessa, não importa. No final das contas, Jesus morreu por todo mundo. Tem esses que acreditam nisso, tá? No universalismo. Mas assim, a Bíblia não dá margem para isso, eu não acredito no universalismo, e a Bíblia diz somente Jesus Cristo. Porque como está escrito aqui em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então assim, se eu tenho só um mediador, que não tem outro nome para ser salvo, que é somente por meio de Cristo, então eu acredito que todas as pessoas salvas são aquelas pessoas que ouviram o Evangelho e creram em Jesus como Salvador. Pelo menos essa é a visão que eu tenho atualmente. A questão de como que vai ser essa fé, se a pessoa crê e vai para a igreja, não vai para a igreja, aí é outro debate, é outra história. Né? A gente pode até debater, será que tem salvo na igreja católica, salvo na igreja adventista, Aí é outro debate, entende? É outra história. O nível da fé da pessoa, que ponto a pessoa pode ter fé para ser salva, né? Como que é o comportamento dessa pessoa, aí a gente pode sentar e debater uma outra história. Mas o que eu estou falando aqui é que a salvação está vinculada a Cristo. A Cristo. Não tem outro caminho que não seja Cristo. É nesse sentido aqui. Que eu estou falando nesse sentido. Se Deus tem uma outra forma de salvar que não seja por meio de Cristo, ele não revelou na Bíblia. Nós não temos essa revelação.
Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 ao 22. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, a vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então aqui essa passagem deixa bem claro que essa reconciliação com Deus acontece por meio da cruz, por meio da morte de Jesus, o sangue derramado, e ali ele reconcilia todas as coisas, não somente aqui na terra, mas em todo o universo. Por isso que a gente diz que o sacrifício de Cristo teve um alcance cósmico, porque toda a criação caiu, toda a criação sofre com o pecado, mas a reconciliação com Deus também acontece de toda a criação por meio de Jesus Cristo. Diante de sua majestade, toda figura da antiga aliança se desfaz, somente Jesus permanece. Então, somente ele permanece porque ele é a revelação plena, completa de Deus. Tópico 3.3, o aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Então, ter aquela experiência prática de ver Jesus se revelando, ali deixou eles muito mais confortáveis com relação à morte de Jesus, sabendo que aquele ali era o caminho que deveria acontecer, o caminho correto. Tá? Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Vamos ler aqui a passagem de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem tenho comprazido. Observe que Pedro, na sua carta, cita o episódio lá da transfiguração. Ele cita exatamente esse episódio. Ele fala assim: nós vimos a sua majestade. Eu vi essa majestade antes mesmo dele morrer, ressuscitar, subir aos céus. Eu vi essa majestade. Eu creio que, de fato, ele é Deus. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Observe como esse evento foi importante. Mostra que realmente o reino de Deus é algo superior, é algo supremo, é algo que vai se revelar na sua plenitude lá na eternidade, mas nós já participamos desse reino, nós já vivemos nesse reino. Tá? Então, assim, Jesus revela isso através da transfiguração. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar, a adorar a Cristo com fé e esperança. Então, diante de tudo isso, o que é que nos resta fazer? Adorar a Deus, contemplar a sua grandeza, o seu poder, adorar a Cristo e viver nessa esperança. Jesus um dia vai voltar e, enquanto ele não voltar, nós vamos fazer a sua vontade, nós vamos guardar os seus mandamentos, nós vamos amar ao próximo, nós vamos viver uma vida digna diante dele. Tá? Uma vida de santidade. Então, assim, a gente acredita que ele realmente está no céu intercedendo por nós. Tá? Ele é um mediador, ele é a segurança da nossa salvação. Falei sobre isso na aula anterior. Né? Tem crente que acha que não é salvo, que tem medo de ser salvo. Não, se nós estamos em Cristo, somos salvos. Quem crê em mim já tem a vida eterna. Então a gente precisa ter confiança e segurança da salvação, que ela não é garantida por meio do nosso esforço, mas a salvação é garantida por meio de Cristo, o sacrifício que ele fez. Então nós temos esperança nele. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Salvador absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Então aqui na conclusão nós temos um resumo do que nós estudamos. Jesus, ele é o centro da nossa fé. Não adianta chegar a Deus através de outro meio que não seja por meio de Jesus Cristo. A divindade de Jesus, a glória e a missão, tudo se revela através do Pai e do Espírito Santo. Então assim, Pai, Filho e Espírito Santo agindo, através da encarnação, o Verbo eterno que se fez carne, o único que pode reconciliar o ser humano com Deus. Então assim, tudo está nele. Tudo está em Cristo. Nós temos que olhar para Cristo e viver Cristo. Amar a Cristo, adorar a Cristo, falar de Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. Crer em Deus somente de forma aleatória, abstrata, sem passar por Cristo, não faz o menor sentido. Porque somente Jesus Cristo revela o Pai.
tá? Somente através dele. Amém? Então chegamos aqui no final da aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. E mais uma vez também reforçando nosso site, ebdenfoco.com. Se você não conhece, acesse ebdenfoco.com, envie uma mensagem no nosso WhatsApp, nós temos a automação aí que responde muita coisa, tá? Enfim, temos o conteúdo aí de assinantes, lá de adultos, jovens, escatologia, discipulado, muita coisa boa mesmo no nosso site, nosso aplicativo. Então assim, na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.